Seu nome e quantos anos? Meu nome é Eucilene Alves dos Santos Furtado por parte do marido. Meu apelido é Helena, porque se chegar no bairro e perguntar assim, é por Eucilene, ninguém vai saber. E todo mundo conhece como Lena assim, na vizinhança. Onde você nasceu? Como era a cidade naquele tempo? Eu nasci aqui mesmo, né, na região de Patinga. E como é a cidade, eu não tenho assim, pela lembrança de infância, eu não saberia te dizer, porque eu nasci mesmo no bairro do Limoeiro, que nasci mesmo aqui em casa, né, que naquela época tinha parceiro e tal, aí eu nasci em casa. Então, a minha noção, assim, era só do bairro mesmo, que é o bairro de periferia, bem afastado da cidade. E eu fui sair mesmo do bairro, assim, para conhecer, né, os arredores, o centro da cidade. Eu já tinha uns 10 anos. Então, a minha referência de cidade era ali no bairro mesmo. Eu tudo era ali, estudei ali, né. Eu não ia no hospital, tudo era, né, era esses curandeiros, né, que fazem garrafada quando precisava. O meu avô, naquela época, era como se fosse um farmacêutico, ele mesmo que aplicava injeção, então em casa era muito frequentado, né, pelos vizinhos, moradores do bairro, tinha como referência o meu avô também, que aplicava as injeções. Inclusive, naquela época, as seringas não eram descartáveis, era de vidro e as agulhas, seringas, elas eram esterilizadas, tinham tipo uma caixinha, que como meu avô colocava a seringa ali e levava ao fogo. Então era daquele jeito que era esterilizada, não tinha nada descartável. Então não tem muita noção de como era a cidade naquela época. Como era a situação financeira da família? Situação financeira? Assim, para mim, né, pra gente lá que não tinha muita noção, não era muito boa, mas, como se diz, eu nunca cheguei a passar necessidade assim de alimentação, não. Meu pai trabalhava fora, ele era um pai ausente, mas não deixava faltar as coisas. Meu avô morava também com a gente, minha mãe trabalhava, minha mãe era lavadeira. Então, não, assim, resumindo, eu tive uma infância feliz. Eu me lembro de um detalhe, quando a gente morava de aluguel, aí entraram numa turma, nós tinha uma vaga lembrança, entraram uma turma, invadiram um lote, todo mundo não tinha moradia própria. Eles juntaram para invadir uma ponta de loja da prefeitura naquela época. Aí eu lembro que meu pai e outros pais, eles armaram barraca, né, e colocaram, sempre que eles colocavam eram os filhos para ficar lá durante o dia, os filhos e as mulheres, durante o dia, durante a noite, por causa dos fiscais. Os fiscais estavam sempre tirando as pessoas de lá. Então, quando eles chegavam no barraco, que encontravam só a mulher ou as crianças, aí eles não tiravam a pessoa, só tiravam se tivesse o marido. Então, meu pai usava essa estratégia. Deixava eu e os meus irmãos lá, para quando os fiscais chegassem, eles não tirassem a gente de lá. Aí eles foram nessa insistência, até que o prefeito resolveu a liberar aquela área. Então, foi aí que nós conseguimos sair do aluguel. Foi nessa época de invasão. Aí nós saímos do aluguel, aí as coisas melhorou pra gente. Que lembrança você tem que mais marcou sua infância? Eu tenho várias lembranças. Uma dessas lembranças foi em 1979,
Na época eu tinha 4 anos, mas como foi uma lembrança que marcou bem, essa eu não esqueci de nenhum dos detalhes. Eu lembro que na cidade de Patinga deu um enchente muito, muito forte mesmo, que ficou marcada na história da cidade. Eu lembro de tardezinha, começou a chover muito forte, a nossa casa era de telhas, as telhas de amianto. Começou a chover muito forte mesmo e caíam as pedras de gelo, que a gente nem tinha noção que era, porque as pedras eram bem grandes, caíam e quebrou todos os telhados, todo mundo, era um vento também muito forte, a gente olhava assim, via muitas telhas de zinco voando pelo ar. Aí meu avô mandou a gente estar debaixo da mesa, porque até com aquelas pedras mesmo não atingiam a gente. E foi uma chuva muito forte, foi de uma vez. E nessa época saiu tromba d'água e tinha um morro perto da minha casa. E caiu muitos barrancos, matou várias pessoas. Eu lembro depois que a enchente, né, que a enchente acabou, e, pô, eu tenho aquela visão que estava descendo muita gente morta, descendo desse morro, e carregava as pessoas amarradas assim, amarrava as pessoas no pau, uma pessoa carregava de um lado do outro, que foi uma coisa muito triste, não somente lá perto da minha casa, que deu foi uma calamidade pública. Foi em Patinga inteiro, ficou muita gente desabrigada. Nossa, foi uma coisa terrível, muito terrível, muita gente não conseguiram achar, que ficou soterrado nos barrancos. A gente olhava para aquele morro assim, que antes era tudo verdinho, ficou todo vermelho, os barrancos que caiu. Foi uma coisa muito horrível mesmo. A lembrança boa que eu tenho dessa época é que quando caiu muito gelo, aí a gente se divertia, né? Depois que passou toda aquela calamidade, a gente se divertia com aqueles gelos grandes, que era uma novidade pra gente, porque até então a gente não tinha geladeira, então nós divertíamos com aquele gelo, que ficou muito, encheu os tanques lá de fora. Então, como a gente né, era criança, a gente tinha assim, noção, né, daquela calamidade que aconteceu. Então, essa lembrança que ficou marcada mesmo, assim. Eu lembro todo detalhe, não saiu da minha mente. Quando eu penso assim, volta aquele filme assim, na minha cabeça. Como foi a sua infância e juventude? A minha infância foi divertida. A gente conseguia assim, divertir com coisas pequenas que as crianças de hoje não imaginam como, né, era bom. A gente fazia piquenique, tinha uma mina perto da minha casa, a gente ia fazer piquenique, tinha a cozinhadinha também, que era a sensação do momento, né, que a gente estava várias crianças, cada um pegava um pouquinho de alimento em casa, macarrão, arroz. A gente fazia uma trepa, era muito divertido. Era uma comida bem gostosa mesmo. O que a gente divertia à noite era com. A gente brincava de pique-esconde, estava até nas noites de verão, até tarde na rua, brincando de pique-esconde, de boda, brincadeira de passar anel, era carrinho de rolimã. A gente brincava era em árvores, era muito bom, divertido. A gente não tinha televisão em casa. Não tinha tecnologia nenhuma. A única coisa que a gente tinha aqui em casa que era de conforto era luz. E até naquela época, até fogão a lenha a gente usava. Que também era muito bom. Né? Então, minha infância foi muito boa. Muito boa. E a sua juventude? Minha juventude? Não, na minha juventude as coisas já começou assim complicar um pouquinho, porque aí já começou a vir as responsabilidades de ter que trabalhar, ajudar em casa, que até então eu ajudava em casa, era o quê? Tomando conta dos meus irmãos mais novos, que lá em casa era assim, como minha família tinha, nós somos 9 irmãos, e tudo assim, diferença de 2 anos, 3 anos, até 1 ano, então assim que eu completava 12 anos, já saía para trabalhar fora, para ajudar nas despesas de casa. Os mais novos iam tomando conta da casa. Então, era tipo assim, já 12 anos eu saí para trabalhar. Aí os mais novos iam tomando conta dos mais novos ainda.
né? Aí eu já tinha ele se preocupar mais com a escola. Aí chegou a hora de trabalhar fora também, aí já veio essa questão mesmo dos conflitos que a gente tem na juventude. Aí era mais cobrança dos pais, sair para divertir. A gente já não divertia mais com aquelas brincadeiras de criança. Né? A gente preocupava mesmo assim, com o futuro. A gente não tinha aquela expectativa, né? Assim, de futuro. E agora? O que mudou em sua vida? O que mudou? Ó, mudou muita coisa. É como eu estava dizendo antes, onde a gente se preocupava era em fazer o ensino médio, se preocupava em casar, a gente achava que casando a gente ter uma vida melhor. Não tinha assim aquela expectativa em relação futura a fazer uma faculdade, porque até então, naquela época, era faculdade, essas coisas, era só para ricos, né? Que não tinha essas opções que a gente tem agora, essa facilidade que a gente tem de ingressar na faculdade. Antes, então, era só para rico mesmo. Inclusive, na minha cidade, agora em Ipatinga, nem tinha faculdade. Quem tinha um poder aquisitivo maior tinha que sair para estudar fora, ou em Caratinga, ou Valadares. Aqui não tinha. Aqui, o máximo que tinha aqui era um curso técnico. Mesmo assim, era para quem tinha condições financeiras melhor. Agora, o que mudou na minha vida agora? Mudou muita coisa e mudou para bem melhor. Porque tipo assim, eu nunca imaginava um filho, ter filho, né? Agora eu tenho 3 filhos. Todos estudam em escola boa, a minha filha mais velha já está cursando a faculdade de educação física, na melhor universidade que tem aqui na região, que é a Unileste. Eu nunca imaginava que um filho meu, né, ia poder estudar no Colégio São Francisco, que até então era só filho de rico. Eu lembro que eu trabalhava numa casa lá perto dessa escola, os filhos dos meus patrões, tudo estudava lá, era uma escola, é ainda uma escola cara. Naquela época era só rico mesmo, era só filho de engenheiro, filho de médico que estudava. E hoje não, hoje o meu filho estuda lá. Então, para mim, né, pela expectativa de vida que eu tinha antes, minha vida mudou demais. Ó, eu casei, fui morar num barraquinho tudo da minha mãe, né, que era um barraquinho muito ruim mesmo, fazia muito calor, né, era muito difícil. E agora eu tenho minha casa boa, como você pode ver, né, uma casa em vista de antes, bem assim, né, confortável. Então, mudou bem, né, mudou bem. Aí às vezes eu fico pensando, pessoal, todo mundo reclamando, no Brasil está difícil, as coisas estão difíceis, o emprego está difícil, mas a minha vida ao longo desses 20 anos mudou muito e mudou para melhor, bem melhor. O que você faria no momento se tivesse o poder de mudar o mundo? Ó, eu tenho o poder de mudar o mundo. Qualquer um tem o poder de mudar o mundo para melhor. O que está faltando é a união. Cada um de nós pode contribuir para um mundo melhor. Mas eu sozinha, eu tenho esse poder de mudar o mundo. Mas eu sozinha, eu não consigo mudar o mundo. Eu dependo do outro para mudar o mundo. Então, se todo mundo unisse num só pensamento, num só desejo, numa só vontade, a gente ia conseguir mudar o mundo. Principalmente em relação em relação, tipo assim, a um futuro melhor para os filhos, entendeu? Se cada um pensasse no próximo, não pensasse só em si mesmo, esse mundo seria bem melhor. Okay. É isso que eu acho. Muito obrigado, professor.